Assim nos diz Provérbios 5:21. Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Nossas escolhas têm consequências, porque existe um Deus que sabe tudo o que nós fazemos. Mas por que então que muitas vezes uma pessoa má não simplesmente paga o preço rápido? Por que mesmo pessoas que fazem coisas erradas, às vezes ganham muito dinheiro ou se dão bem? Vamos entender isso hoje um pouquinho? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Sim, tem muitos momentos na vida que a afirmativa, como diz o provérbio, o Senhor vê o caminho com clareza, Ele examina o caminho do homem, parece estranha. Porque nós olhamos para as pessoas e vemos que algumas pessoas que fazem coisas erradas parecem que estão se dando bem. E mesmo na época da Bíblia, isso já era questionado. Você vai ao Salmo 37, por exemplo, e vê Davi questionando por que as pessoas fazem isso. Ou vai ao Salmo 72 e Asaf questiona por que parece que a pessoa má está enriquecendo, está se dando bem. Essas questões sempre estiveram ali. Há uma resposta clara. Existe um Deus e Ele olha e mesmo assim a pessoa está se dando bem por uma palavra: misericórdia. Sim, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia fazem com que Deus dê ao pecador a chance e o tempo para que ele possa se arrepender e mudar o seu pecado. Por isso que para nós, humanos, o nosso tempo terrestre parece que a pessoa má está sempre se dando bem. Mas isso não quer dizer que as coisas saíram do controle de Deus. Vamos a um exemplo. Nesse capítulo 5, o pai, Salomão, ao escrever o provérbio, ele usa como exemplo a questão sexual, do adultério, de pecados sexuais. E ele começa dizendo, olha, esse pecado ele começa com a lisonja, com aquele que te fala alguma coisa que você quer ouvir e tudo mais, tome cuidado. E ele começa a contrapor o caminho. Ele diz que aquele pecado vai sempre levar a uma determinada consequência. Então, ao longo de todo o Provérbio 5, todo o capítulo, ele traz a ideia de que tudo que você escolhe, que o fato de cair nesses pecados, vai ter uma consequência, até que ele chega neste ponto, que é o versículo 21, dizendo: isso tudo acontece porque Deus observa o caminho com clareza, e Ele examina todos os nossos passos, Ele examina o que a gente faz. Se a gente usar isso como princípio, o pecado sexual, por exemplo, como princípio, nós podemos ver o seguinte: ora, mas a pessoa vai fazer as coisas e não tem problema nenhum. Será que não tem? No início, o pecado sexual, por causa do sexo em si, ele é bom, não é? Claro que é. Se sexo não fosse bom, as pessoas não fariam. Então, o pecado ele vai trazer um prazer, ele vai trazer uma satisfação, como qualquer outro pecado. Vamos usar o princípio, usando como exemplo o pecado sexual, mas que serve para qualquer pecado. No início, ele traz a satisfação. E ao longo do capítulo 5, o autor de Provérbios ele mostra que traz uma satisfação inicial, mas depois ele traz suas consequências. No caso do pecado sexual, pensemos: quantas pessoas já se deram mal por causa disso? Quantas pessoas se sentiram usadas? Quantas pessoas perderam suas vidas? Quantas pessoas nunca conseguiram ter um bom relacionamento? Sempre acabam tendo relacionamentos perturbados. Consequências da decisão errada. Porque Deus continua a olhar tudo que a gente faz. Entende o princípio envolvido? Deus está ali olhando, Ele tem suas leis. Pela sua misericórdia, Ele dá tempo para que a gente possa se corrigir. Mas não quer dizer que não haverá consequências às nossas escolhas. Toda escolha que você faz na vida te levará a uma consequência. Tudo o que você fizer. Vamos voltar ao capítulo 5 e vamos reler o versículo que a gente começou, só que agora eu vou acrescentar os outros 2 versículos que terminam o capítulo. Então nós vamos ler o 21 até o 23. Diz assim: o Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá pela falta de disciplina e andará cambaleando por sua insensatez. Compreende? Você pode ver a sua vida do jeito que você quiser e não se importar com o que Deus pensa. Mas aquilo que você está plantando, aquilo que você está fazendo, as escolhas que você está tomando, Deus está olhando. Pela misericórdia, Ele vai dando um tempo para ver se você se arrepende. Mas caso isso não aconteça,
chegará o momento em que virá as consequências. Elas podem vir nessa terra, ou elas podem vir apenas na próxima, quando eternamente o pecador pagará pelos seus pecados, o que é muito pior. Eu quero terminar a meditação de hoje trazendo para você pensar bem sobre suas escolhas, o que Paulo nos diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. E ele diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto ele colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Escolha bem as suas sementes, porque uma vez que você plantá-las, você vai colher. Não tem como você trocar mais. Tudo que a gente plantar, isso a gente vai colher. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã no capítulo 6.